Bem, vamos dar prosseguimento ao nosso estudo. Vimos na última aula, nós estudamos os vários sentidos da palavra razão. Estudamos também, além disso, nós estudamos sobre, se não me engano, sobre a história do conceito de razão, ou seja, como o conceito de razão ele vai se modificando ao longo dos séculos. Vimos como o significado da etimologia da palavra razão para o grego, para o romano. Vimos como esse conceito se modifica, por exemplo, na Idade medieval, né? O famoso conflito de fé e razão. E, fundamentalmente, foram essas questões basilares, né? Hoje a gente vai começar a falar um pouquinho sobre os chamados princípios racionais. Quando a gente diz que a razão é uma faculdade nobre do homem, que o permite refletir, analisar, investigar as coisas, e que essa faculdade o diferencia dos demais seres, e que essa faculdade ela é identificada de alguma forma também na natureza, na medida que a natureza se constitui de regras e leis, é o que nós vimos lá no sentido da palavra logos em grego. Uma pergunta que se coloca também essas leis são quais? Existem leis no raciocínio humano? E a resposta é simples. Sim, há. Nós não raciocinamos de forma casuística. Nós raciocinamos de acordo com regras, com leis. Essas leis são chamadas de princípios racionais. Elas são leis que estão presentes desde o início da história da filosofia. Desde o início da história da filosofia, desde os pré-socráticos, de alguma forma, há um entendimento de que a nossa mente, de que raciocinamos conforme certos princípios. Mas isso será muito mais o autor de fato que vai dar um acabamento, um primeiro grande acabamento no entendimento do que seja futuramente a lógica, essa ciência que estuda as leis do raciocínio, pode-se definir assim, será Aristóteles. Aristóteles, de fato, ele escreve um conjunto de obras que foram catalogadas por um compilador chamado Andrônico de Rhodes, se mal me engano esse é o nome dele, e ele organizou essas obras sob o título de Organum. É bom lembrar que a palavra organum não é uma palavra grega, é uma palavra latina. Organum, em latim, quer dizer órgão. Órgão ou instrumento. Não é à toa que quando a gente fala do coração, do pulmão, do cérebro, estamos falando de instrumentos. Portanto, de órgãos que funcionam de uma determinada maneira para dar unidade ao organismo. Não é isso? Muito bem. Então, ele deu o título desses livros que vão tratar daquilo que vai ser futuramente chamado de ciência da lógica, de órgão. É claro que a lógica atual ela é muito mais avançada, ela é muito mais extensa do que aquilo que foi desenvolvido por Aristóteles no século IV a.C., há 2.400 anos atrás. Tá? O que Aristóteles desenvolve é aquilo que vai ser chamado de lógica clássica. Mas ele que de fato deu um ensejo, ele que de fato deu um pontapé. E ele que de fato chamou atenção para o entendimento de que o discurso humano, ou seja, o raciocínio humano, envolve regras que não podem ser ultrapassadas, não podem ser denegridas, não podem ser desconsideradas. Desconsiderá-las seria literalmente raciocinar mal, não pensar corretamente. Ok? Classicamente são assim. Para um aluno de ensino médio, a gente apresenta as chamadas os quatro princípios racionais. Quando eu falar desses princípios, a primeira impressão que vocês vão ter é de que eles são óbvios demais. E de fato, eles são óbvios demais.
Eles são óbvios demais por um motivo. Qual? Porque nós raciocinamos a partir desses princípios. Por isso eles parecem óbvios. Parecem óbvios porque eu estou falando uma coisa que você vai dizer, mas isso é óbvio. Claro que é óbvio. É óbvio porque você faz uso desses princípios para raciocinar. Mas a genialidade de Aristóteles não foi o fato de fazer uso desses princípios, mas de elucidá-los. Trazer à luz aquilo que sempre esteve em nós. Trazer à luz aquilo que é fundamento, base da maneira como nós raciocinamos. Esse é o grande mérito do gênio de Aristóteles nesse conjunto de obras chamado Órgano. Se mal me engano, são 6 obras. Primeiros analíticos, segundos analíticos, refutações sofísticas das categorias, por aí vai. Tá? Muito bem. Vamos começar dizendo o seguinte. Quais são esses princípios? A gente pode dizer que, fundamentalmente, o primeiro grande princípio que vai dele decorrer todos os outros é o chamado princípio da identidade. Primeiro princípio da identidade. São 4 princípios. Já vou dizendo quais são, para vocês anotarem. Princípio da identidade, princípio da não contradição, princípio do terceiro excluído e princípio da razão suficiente, ou também chamado de princípio da causalidade. De novo, princípio da identidade, princípio da não contradição, princípio do terceiro excluído e princípio da razão suficiente, ou também chamado de princípio da causalidade. Muito bem. Em tempos de frio, a gente tem que tomar um chazinho de gengibre. Bem, o que é o princípio da identidade? O princípio da identidade diz uma coisa muito simples. Ele diz o seguinte. Aristóteles escreve, o que é. Ou a gente poderia traduzir em outras palavras. A é igual a A. A é igual a A. Ou seja, tudo aquilo de que tratamos deve ser tomado como idêntico a si mesmo. Quando eu produzo um discurso e trato de um assunto qualquer assunto, sobre qualquer tema, eu tenho que trabalhar com o princípio da identidade, de que aquilo que é. De que se eu estou falando, se eu começo dizendo no discurso que as uvas são verdes, eu preciso terminar esse discurso ainda defendendo que as uvas são verdes. Se eu começo dizendo que as uvas são verdes e termino o discurso o quanto elas são vermelhas, você vai me dizer assim, mas tem alguma coisa errada. Você começou dizendo que eram verdes e agora são vermelhas? Como assim? Você nota aquilo que a gente chama, na lógica, de petição de princípio. O que é uma petição de princípio? Você rompeu com o raciocínio lógico. Você atacou o princípio da identidade. O nosso raciocínio está fundado na ideia da identidade, que quando eu trato uma coisa como tal, ela deve se manter tal como ela é. Ou se ela muda, eu tenho que enunciar e deixar claro essa mudança. Tudo bem? O princípio de identidade parece uma coisa muito simples. Mas o primeiro ponto importante é o seguinte. O princípio de identidade ele é descrito por Aristóteles, mas é apenas Aristóteles, digamos assim, é o primeiro a descobri-lo na filosofia? Não. A discussão sobre o princípio da identidade é muito antigo, muito anterior a Aristóteles. Os primeiros filósofos que discutiram sobre o princípio da identidade, não nos termos de uma ciência que estuda o raciocínio, mas ainda em termos fisicalistas, tentando entender a natureza, foram os pré-socráticos. Em particular, a primeira discussão da filosofia, o primeiro embate da filosofia que se deu no pré-socratismo,
que é o embate de duas tradições, de duas perspectivas diametralmente opostas. De um lado, nós vamos ter os monistas, a doutrina do monismo, e do outro lado, a doutrina do mobilismo. De um lado, o monismo, e de outro lado, o mobilismo. Essa discussão entre o monismo e o mobilismo é o primeiro momento na história da filosofia que traz o princípio de identidade como uma questão a ser discutida para a filosofia. É a primeira vez que isso acontece. Para a gente entender o debate do monismo e do mobilismo, é preciso chamar atenção sobre o que eles estão discutindo. O primeiro problema da física antiga, o engraçado é que é um problema que, se a gente parar para pensar, é um problema até hoje da física, é o problema do movimento. O que é o movimento? Entenda movimento, quando eu estou falando aqui, no período antigo, a filosofia antiga de movimento, e é isso que a gente vai discutir hoje, o problema do movimento e como isso aparece ali como um problema importante desse primeiro princípio, o princípio da identidade. Basicamente, nossa aula vai ser focada na discussão do princípio da identidade, e ainda faltam outros 3 que vão ficar para as outras aulas. Quando a gente discute o problema do movimento, o grego, eu não estou falando movimento no sentido da física clássica newtoniana, que é uma física moderna. Isaac Newton, ele tem um livro aqui em cima, que valeria a pena depois eu pegar e mostrar para vocês, em que ele fala do que é o movimento. E o Newton define o movimento como o deslocamento de um corpo no espaço. Ele restringe a noção de movimento a esse aspecto da transformação das coisas. Corpos se transformam na medida que eles se movimentam no espaço, se eles se deslocam. Eles estão no ponto A, vão para o ponto B. Muito bem. Não é isso que eu estou falando de movimento. O grego usa uma palavra só. Ele usa a palavra kinesis. Kinesis. O Newton, quando está escrevendo lá em inglês, ele diz: o que eu chamo de movimento é movement. Diferente de change, que é mudança. O grego usa uma única palavra, kinesis, para tudo. Kinesis significa, ao mesmo tempo, movimento, como deslocamento de um objeto no espaço, como também significa mudança. Então, uma planta que se desenvolve, que cresce, da semente até a árvore frondosa, é kinesis. É movimento e mudança. Uma criança que nasce e se transforma num adulto, num velhinho, é kinesis. A bola que rola no espaço, que é chamada de movimento para a física moderna, é kinesis na física antiga. Tudo é kinesis. Tudo é transformação e mudança. E um ponto observado pelos gregos é o fato de que o mundo, de que os fenômenos observados são cinéticos. Eles se apresentam conforme uma mudança. As coisas produzem mudança. E aí a pergunta que foi colocada é: o movimento é real ou aparente? O que significa? O movimento é uma realidade efetiva do mundo ou o movimento é uma aparência que eu observo das coisas? O senso comum diz quase: não, eu observo o mundo, as coisas se modificam, logo o movimento é real. Mas houve um grupo de filósofos chamados monistas, o monismo, que vão ser revolucionários no pensamento humano. Porque eles, no século VI a.C., vão defender, literalmente, que o movimento é uma ilusão. Quando eu falo de movimento, eu estou falando a kinesis, a transformação, a mudança, é uma ilusão.
Como assim? Como é que eles demonstram isso? Como é que eles demonstram essa tese? Como é que eles defendem essa tese? Bem, o monismo vem da palavra mono. Mono, em grego, significa um. Uno. Uma coisa só. Eles defendem que não há pluralidade. Não há diversidade. O que há é o uno. É o mono. É o ser. Como eles desenvolvem essa teoria? O monismo é uma escola filosófica que foi encabeçada por 3 importantes autores. Talvez hoje a gente só discuta o monismo, de tão detalhosa que ela é. O monismo ele teve 3 grandes autores. Parmênides de Eleia, Zenão de Eleia e Melisso de Samos. Parmênides de Eleia, Zenão de Eleia, Melisso de Samos. Ok? O mestre, digamos assim, o filósofo que vai encabeçar o movimento, que vai encabeçar essa escola filosófica, é Parmênides de Eleia. Eleia é a cidade em que se deu essa escola. Por isso, Eleia, Zenão de Eleia, Parmênides de Eleia. Milícia era da cidade de Samos, mas era pertencente à escola monista, que é uma escola, faz parte das chamadas escolas itálicas. Porque a cidade de Eleia é uma cidade grega que ficava onde hoje é a Itália. Ok? Bem, o Parmênides ele escreve um poema. A sua principal tese está descrita num poema. A gente sabe que o período pré-socrático é um período interfásico. É um período que está passando, o discurso mítico religioso está se transformando paulatinamente no discurso filosófico científico na Grécia. E ainda que o filósofo desenvolva um argumento racional, indagante, ele se utiliza de mecanismos típicos do discurso mítico, do discurso religioso dos gregos. E por isso o livro de Parmênides é escrito em versos, é um grande e longo poema. Nesse poema, Parmênides é chamado pelas deusas, por uma deusa, e ele é convidado a observar a verdade. Ele vai assistir, ele vai entender o que é a verdade do mundo. E o que diz a deusa? Ela diz o seguinte, em linhas gerais. Ela diz que os seres humanos, em geral, seguem a trilha da opinião. Opinião em grego se escreve doxa. Seguem a trilha da opinião. Tá? Mas a trilha da opinião é uma trilha falsa. Ela é pseudos. Ela nos leva à falsidade, ao erro, ao equívoco. Por quê? Porque ela leva em conta, e é essa a defesa de Parmênides, ela leva em conta a kínesis como uma realidade efetiva. Ela leva em conta a mudança. O problema é que a mudança, em termos lógicos, digamos assim, é paradoxal, é contraditória. A mudança, em termos lógicos, seria uma mistura do ser e do não ser. Aquilo que é e aquilo que não é. E por isso, ao levar em conta a dimensão do não ser, né? Ou seja, no fundo, o que Parmênides está dizendo é o seguinte, ele está pegando o problema físico do problema da mudança e está tentando traduzir essa questão física numa dimensão lógica. E ele está dizendo o seguinte, se eu considero a mudança e a transformação das coisas no mundo, eu caio numa contradição. Porque é contraditório levar em conta a mudança porque ela é uma mistura de ser e de não ser. E o ser não se compõe com não ser. Porque o ser é
E o não ser é a ideia daquilo que não é. Por isso, para Parmênides, só há um caminho possível para a filosofia. O caminho não da doxa, o caminho da aletheia. E o que significa aletheia em grego? Verdade. Se eu não tenho o caminho da opinião, eu preciso fazer o caminho da verdade. E o caminho da verdade só me diz uma única coisa. O quê? O ser é. O ser é aquilo que ele é. Somente isso. O ser é aquilo que ele é. Nada mais do que isso. Eu não posso nada mais dizer do que isso. É um caminho quase sobre a pauta do silêncio. O ser se faz silenciosamente na medida que ele é aquilo que ele é. O ser é o que é. Não posso dizer mais do que isso, porque isso de fato é lógico. Isso de fato é condescendente com o raciocínio humano. Isso de fato é condescendente com o princípio de identidade. A mudança não. Por que a mudança não seria? Repito novamente, porque a mudança é uma mistura de ser e de não ser. Se eu falo que algo se transformou em outra coisa, algo era. Ao se transformar em outra coisa, aquilo que ele se tornou é diferente do que ele é. Isso que ele se tornou é o não ser em relação a isso que é agora. É esse problema que Parmênides certamente está identificando. Não há possibilidade de você falar do não ser, porque o não ser é contraditório. Se eu levo contra a dimensão do não ser, eu estou falando daquilo que não é. E o que não é não dá para ser dito. Simplesmente porque não é. Por isso, para Parmênides, o movimento é pura aparência. Ou seja, uma física que leva em conta a dimensão do movimento é uma física aparente. Por quê? Porque na concepção de Parmênides, ela é contraditória. Ela leva em conta um conceito que em si mesmo é contraditório. Ele não funciona logicamente. Ele não responde àquilo que futuramente Aristóteles vai chamar de o princípio da identidade. Por isso que é o único caminho possível, a única verdade plausível é a verdade do ser. O ser é aquilo que ele é. E o não ser é o caminho da doxa, é o caminho da opinião. É um caminho que mistura ser e não ser. Não é à toa, não é por acaso que um dos versos lá de Parmênides, uma das imagens que Parmênides usa para falar disso, para falar do caminho da doxa, é dizer que o caminho da doxa é como um ser de duas cabeças. Por que um ser de duas cabeças? Porque uma bate na outra. Uma contradiz a outra. Contradizer é exatamente isso. É dizer algo contra aquilo que você já disse. Ou seja, levar em conta o não ser, levar em conta a mudança é levar em conta o não ser. E o conceito do não ser não pode ser levado em conta porque ele é contraditório. Se ele não é, nada posso falar dele. Só posso falar daquilo que é. Só me resta o ser. Mas Parmênides não fica apenas nesse silêncio, nesse repetitório, nessa repetição. Repetitório é uma expressão do Carlos Drummond de Andrade que eu gosto muito. Não fica nesse repetitório, nessa repetição carcomida. Não é um papagaio que diz seré, seré, seré. Não. Ele vai um pouquinho além. E o que ele diz além disso? Ele diz também o seguinte: que é possível estabelecer alguns atributos sobre o ser. E vamos falar um pouquinho desses atributos. O primeiro atributo que se pode dizer do ser é... Primeira coisa, quando eu falo os atributos do ser, são atributos que negam qualquer possibilidade de mudança ou movimento. Nesse sentido, o ser tem que ser único. É um atributo. Por que o ser tem que ser único? Porque se ele fosse duplo, o ser é e o outro ser também é. Só que o outro ser não seria aquilo que o primeiro ser é, ou seja, seria uma contradição sozinha. O ser tem que ser único. Ele é aquilo que ele é.
ele não pode ser duplo, porque você cairia justamente na consideração da mudança, da modificação, da multiplicidade, da diversidade, conceitos e noções que seriam literalmente opostos à proposta que Parmênides faz na sua teoria, na sua tese, na sua concepção de mundo. O ser, portanto, é único. O ser não pode ter sido criado, porque se ele fosse criado, ele seria ser e antes ele adviria de algo que não era ele. Do não ser, não pode advir o ser. Portanto, o ser não é criado, ele é incriado. Ou, em outras palavras, ele é eterno. Ele não tem início nem fim, no sentido de um fim temporal. Ele é contínuo, ele não tem descontinuidade, não tem paralisação de ser e não ser. Ele é sempre aquilo que ele é, sempre o mesmo. Isso vai ser expresso numa imagem muito bonita pelos gregos. Não é à toa que um dos versos desse poema de Parmênides diz: o ser é uma esfera bem redonda. Essa esfera bem redonda é interessante por quê? Porque a imagem da esfera, esse corpo que é a esfera, para o grego é um corpo que expressa a perfeição. Todos os seus pontos estão equidistantes do seu centro. Então é a ideia de uma completude. O ser, nesse sentido, ele é completo, ele é total. Ele se faz em inteireza. Por isso que o ser também, um conceito que os gregos não consideram, é a ideia de que o ser seja infinito. Não, o ser é finito. É claro que isso, para nós modernos, nos causa um certo espanto. Porque nós temos uma noção apreciativa da noção do infinito. Por questões óbvias, por questões da nossa compreensão do infinito espacial desde Copérnico. Mas para o grego não funciona assim. Para o grego, a perfeição está na finitude, não na infinitude. Porque a infinitude para o grego é a ideia de imperfeição. Como assim? A infinitude é a ideia de que sempre é um além. Se é um além, aquilo que já está, não está completo. Então o infinito não é um conceito valorado pelo grego como expressão da perfeição da eternidade. A eternidade é finita. A eternidade é finita e não infinita, porque ela não pode ser incompleta. Tá? Então o ser é finito, ele é perfeito, ele é pleno, ele é contínuo, ele é único, unitário. São atributos fundamentais para falar do ser. O ser é aquilo que ele é. E o não ser, não posso falar dele, não posso tratar dele, porque dele não se fala. Muito bem. O que é interessante, ainda falando dessa noção do ser de Parmênides, o ser de Parmênides vai influenciar toda a história da filosofia. Até o século XX, até o século XXI. Porque, primeiro, ao dizer que o ser é e o não ser não é, ao dizer que o que vale é o monismo, a permanência, a eternidade, e não o movimento, que o movimento é aparente, Parmênides está fazendo pela primeira vez na história a diferença entre aparência e realidade. Essa diferença vai ser fundamental para toda a história da filosofia e da ciência. O aparente e o real. A aparência e o real. É um conceito fundamental na história da filosofia e da ciência. Tá? Por exemplo, em Platão, a diferença entre o mundo das ideias e o mundo das cópias. As cópias são aparentes. As ideias que são verdadeiras são as reais. Entre as ideias, as impressões, em Descartes, por exemplo. Muito bem. Mas Descartes, nos empiristas também. Outro conceito que vai citar muito, que tem, o próprio conceito do ser, a maneira como Parmênides descreve o ser, único, eterno, imperecível, imortal, incriado, finito, no sentido de ser perfeito,
são atributos que depois vão ser utilizados, vão ser depositados na Idade Média na figura de Deus. Né? O Deus cristão, assim, a maneira como nós concebemos Deus no cristianismo é uma noção muito devedora do ser de Parmênides, do conceito do ser de Parmênides. Muito devedora. Né? Os atributos foram basicamente cooptados para falar de Deus. Deus como realidade e o mundo que nós assistimos, uma mera aparência. Você percebe o quanto a tradição. Tanto é que se fala na filosofia de um Deus ontoteológico. Alguns até falam do cristianismo como uma ontoteologia. O que é uma ontoteologia? Porque é uma doutrina religiosa que leva em conta a noção de Deus sob o prisma da ontologia, ou seja, da ciência do ser. Porque a ontologia é a ciência do ser. Muitos autores, inclusive alguns teólogos cristãos, falam do cristianismo como uma ontoteologia. Onto de ontologia, de ciência do ser. Porque a palavra ser em grego é toon. Onto seria toon, o ser. Uma ontoteologia onta, os seres. Uma ontoteologia porque é um discurso sobre, é uma teologia cujo parâmetro, cujo modelo utilizado é o modelo parmenídico lá do ser. Então você vê como nós somos devedores desse filósofo do século VI a.C. A escola monista ela vai ser uma divisora de águas. Ao dividir ser e não ser, ao dizer que o não ser não interessa, o não ser é aparente, ao diferenciar aparência e realidade, vai fazer toda uma diferença para a história posteriormente. O interessante dos monistas é que o monismo também ele vai, como posso dizer, o monismo vai ser muito importante também. Desculpa, me distraí. O importante também no monismo são os seus discípulos de Parmênides, particularmente Zenão de Eleia. Zenão de Eleia ele foi um filósofo importantíssimo porque ele vai trazer em voga o conceito de paradoxos, os famosos paradoxos de Zenão. São vários. O que são os paradoxos de Zenão? O que é um paradoxo? Paradoxo poderia ser traduzido como uma contradição. É quando dois discursos, é quando um discurso mostra partes que se contrapõem. Uma nega a outra, ou seja, produz um discurso que não tem sentido nenhum. O que Zenão tentou mostrar, ele tentou fazer uma série de demonstrações que tentavam esclarecer a tese central de seu mestre Parmênides. Ou seja, Zenão tentou mostrar o quanto Parmênides estava certo e o quanto levar em conta o movimento produziria duplas cabeças, ou seja, produziria contradições, paradoxos. Há vários paradoxos. Um que é bem interessante é o paradoxo. Dois paradoxos que eu acho importantes a gente sempre tratar é o paradoxo da flecha e o paradoxo de Aquiles e a tartaruga. Vou falar desses dois. O que é o paradoxo da flecha? Penso numa flecha sendo lançada para um determinado ponto. Ela percorre um determinado espaço, um determinado tempo. Ou seja, se eu digo que a flecha atravessou um determinado espaço e tempo, eu digo que ela se movimentou. Eu estou considerando o movimento. Portanto, eu estou no plano da doxa, da opinião. O que Zenão vai mostrar é que, ao considerar o movimento da flecha, eu caio num paradoxo. Eu caio numa contradição. Por quê? Porque eu poderia pegar esse trajeto percorrido pela flecha
e dividi-lo em partes. Primeiro metro, segundo metro, terceiro metro, por aí vai. Primeiro segundo, segundo segundo, terceiro segundo, por aí vai. Uma vez que o espaço é dividido, o tempo também é dividido. E nessa divisão, cada instante ele vai compor o tempo percorrido. Mas qual o dilema colocado aí? No percurso feito pela flecha que está em movimento, em cada instante ela atravessou aquele instante parado, porque tendo como referência aquele instante, a flecha estava parada. Ou seja, a flecha nunca se movimentou. Ela sempre esteve parada. Ou seja, levar em conta o movimento como uma realidade é cair em contradições, é produzir paradoxos. No fundo, o que Zenão está mostrando é que se eu tento levar em conta a mudança como uma realidade, ela vai me levar a contradições lógicas. Ela não tem sustentação lógica possível. É isso que Parmênides está defendendo. Parmênides, e isso é medida Zenão está defendendo utilizando o famoso paradoxo de Zenão. Ok? O segundo paradoxo famoso é o paradoxo de Aquiles e a tartaruga. Que é o paradoxo, para a gente fechar por hoje, o paradoxo de Aquiles e a tartaruga. O que é o paradoxo de Aquiles e a tartaruga? A tartaruga ela é mais lenta que Aquiles, que é o corredor, o famoso Aquiles, ali de Troia. Um homem forte. É evidente que você olhando diz: quem chega primeiro, Aquiles ou a tartaruga? Qualquer um vai dizer: Aquiles. Então, se eu tento transferir isso, essa percepção natural observada no mundo, um código matemático, eu percebo que isso é falso. No fundo é isso. Eu percebo que se eu tento tratar isso logicamente, mostra que essa concepção de que Aquiles ultrapassa a tartaruga é um problema. Como assim? Tá aqui Aquiles e a tartaruga. Se eu coloco a tartaruga um pouquinho mais na frente que Aquiles, é evidente que Aquiles vai conseguir ele vai conseguir se aproximar da tartaruga rapidamente, porque a tartaruga é mais lenta. Mas quando ele se aproxima da tartaruga, por mais rápido que ele seja, essa tartaruga já fez algum avanço. Ela estava na frente. Aquiles então vai correr. Ele já vai conseguir chegar próximo da tartaruga. Só que quando ele chegar próximo do lugar onde ela estava, ela vai estar um pouquinho mais próxima dele, mas ainda assim vai estar distante dele. Porque ela vai ter caminhado um espaço que ele ainda não caminhou. No fundo, o que Zenão está dizendo há um limite. Ou seja, eu consigo me aproximar, Aquiles vai encurtando as distâncias diante da tartaruga, mas por mais que encurte as distâncias, não chega nunca a ela, porque ela vai estar sempre alguns passos na frente. Noutras palavras, levar em conta o movimento para os monistas, para Parmênides e Heráclito, Parmênides e Zenão, me desculpe, para Parmênides e Zenão, levar em conta o movimento é uma loucura. Ou seja, a física do movimento não consegue se coadunar à lógica, eu diria até mesmo, pelo exemplo ali dado por Zenão, no caso de Aquiles da tartaruga, nem a matemática. A matemática e a lógica são incompatíveis com uma ciência que considera real o movimento. Serão necessários mais 2.000 anos, mais ou menos, até Newton, para que
essa compatibilidade seja possível. Então a gente fecha por hoje aqui. A gente mostrou, primeiro princípio, que é o princípio de identidade. Mostramos que no princípio de identidade, que é elucidado por Aristóteles, essa elucidação não significa que isso tenha se perdido, isso já estava presente na escola monista, mas deixamos claro já para deixar aberto para a próxima aula, que o monismo ele vai se colocar em oposição ao mobilismo, que é uma escola que vai dizer o contrário. O movimento é real. O movimento não é aparente. Mas para fazer isso, o filósofo que vai se ocupar dessa tese, que é Heráclito de Éfeso, vai defender que a contradição é inerente à natureza. Tá? Por isso, por hoje é isso. Vou colocar as umas questões e vamos seguindo adiante. Um grande abraço para todos e bom final de semana.